Todo mundo aí de volta? Ok. Meus queridos, eu vou precisar fazer a chamadinha. Tem que escrever no chat os nomes, professor. Cada um vai escrever no nome. Eu vi. É porque assim, a gente acaba se empolgando aqui e a gente acaba não finalizando. Então, na hora que der os 50 minutinhos nossos, eu vou ter que fazer uma chamadinha aqui rápida, só para a gente poder colocar a presença pela parte da manhã, tá bom? Tá bom. Se algum colega não voltou, mas esteve no primeiro momento, é só vocês me avisarem, como vocês se conhecem bastante, para mim poder colocar a presença aqui. Beleza? Sim. Não deixa eu esquecer, Beleza. por favor, eu preciso dessa ajuda. Não posso esquecer. São as partes das regras obrigatórias, né? Que a gente tem que fazer. Então, vamos para a terceira parte, meus queridos, que fala sobre o produto da aprendizagem, que depende muito do professor, né? E da nossa forma de condizer com esse processo. Terceira etapa, capítulo 3, é o nosso capítulo que a gente fala sobre o aprender, produto dessa aprendizagem. A primeira coisa importante que tem que pensar é no perfil do professor. Pensando assim, professor arrogante. O que mais existia no passado, vamos falar nas épocas dos nossos avós, era o professor arrogante. Por que ele era arrogante, gente? Porque ele detinha o poder da informação. Então, como as religiões, você tinha ali o poder na mão deles, algumas áreas tinham esse poder da informação. Então, ele, ainda existe alguns, mas cada vez mais a gente está vendo que acontece menos. Por quê? Porque a informação está para todos, num celular, nas minhas mãos. Mas eu ainda tenho professores que foram da minha época lá na PUC, que eles falam o seguinte para os alunos, assim, eu não vou te explicar isso, porque isso eu vendo isso para você. Mas se você não explica, ou você não está, né, suficientemente competente para aquele processo, ou você não sabe, não quer dizer, porque a informação está em tempo real nas mãos, não tem por que isso. Então, vamos conhecer esse perfil específico do processo. Deixa eu só tirar o meu WhatsApp aqui, senão vai ficar tocando. Peraí. Pronto. Tiramos daqui. De cá. Tiramos daqui. E vamos nós novamente para o nosso... Tá dando para ver o slide, gente? Sim. Tela cheia. Tá, sim. Para mim é que parou aqui. Eu tenho que voltar de novo. Pronto. Agora sim. Então, meus queridos, pensando assim, quais são as características desse professor mais arrogante? Ele é detentor do conhecimento. Então, ele assumiu alguma turma, ele sobe num tablado, e a partir dali eu sou a pessoa que mais manda aqui. Fala de si o tempo todo, certo? E aí fica só dando exemplos pessoais, porque ele se sente tão perfeito no processo que ele é o melhor exemplo a ser dado. Coloca os alunos em patamar inferior até para poder ter este poder. Gosta de parecer um mito, o principal exemplo, a pessoa que é melhor nessa condição. Conta histórias para mostrar que é competente e não gosta de ser interrompido. Aconteceu uma coisa muito engraçada na PUC esses dias. Tem um grande professor meu que na época que eu fui aluno dele, ele era uma pessoa muito influente de governo e também um profissional muito capacitado na área de administração. Ele nunca deixou de ser. Mas agora ele voltou a dar aula. Ele foi aposentado porque está com uma série de doenças. Você precisa entender que ele vai lá de andador para aula.
mas ele pediu e ganhou na justiça o retorno dele. Quando ele chega lá, e aí os alunos falam alguma coisa diferente, ele fala assim, olha, gente, eu fui diretor-presidente da Caixego. Para essa meninada agora, eles não sabem nem o que foi isso na vida. A arrogância dele é tão grande que ele fala assim, os meninos falam, mas o que é isso? Aí ele fala assim, olha aí, o grau de ignorância de vocês. Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Então, assim, não adianta. Esse professor, tadinho, ele está fadado ao fracasso, certo? Professor inseguro. Tem medo de ser rejeitado pelos alunos. Teme não conseguir ministrar o curso. Acha que sua voz não é tão boa. Não sabe como passar o conteúdo, apesar de ter sido preparado. Sempre acha que o uso do outro método poderia ser melhor. Teme que os alunos não gostem da sua apresentação. Essa insegurança, ela é normal para quem está começando nesse processo, certo? E a gente faz aí o processo ainda de mentoria há um bom tempo, e uma das áreas que a gente atua é levar essas pessoas à docência. Se você tem bastante experiência, que você pode explicar como acontece aquela teoria na prática, se você tem segurança naquele conteúdo, você é só usar a metodologia. E aí sim você pode começar a dar aula. E aí nisso, eu tenho muitas pessoas que vão com uma insegurança muito grande. Aí eles chegam na sala de aula e falam assim, olha, não deu tempo de preparar, olha, não deu, não, olha. E aí fica naquele medo. E isso hoje é uma transparência muito grande, né, do todo o processo. Então, professor lamuriante, reclama de tudo o tempo todo. Da sala, do conteúdo, das aulas, do salário, da falta de participação dos alunos, reclama da quantidade de horas que tem para ministrar o conteúdo, do número de alunos em sala. Na sua condição de professor, usa o grupo para fazer terapia. Então é muito engraçado, gente, porque o lamuriante, parece que a gente criou, né, um monte de professores que vão para dentro de sala de aula para reclamar, ó dia, ó azar. E ainda existem muitos desses tipos de professores. Professor ditador. Diferentemente do arrogante, ele não respeita a autonomia que existe em uma sala de maneira geral. Trabalha como se fosse o comandante. Eu ri demais no pronunciamento esses dias do nosso governador, né? Ele foi como um ditador. Mas ele não estava errado no que ele tinha que pronunciar. Ele era o porta-voz. Mas a gente vê ainda muito isso, né? Existe disciplina o tempo todo, zela pela sala de aula como se fosse o seu espaço único, né, do processo, um presídio, usa das avaliações para castigar os alunos. Eu tive numa instituição que eu falei para vocês, onde a gente era premiado aquele que era mais dificultador das pessoas passarem, né? Era premiado por isso. Então, a sua sala, você tem quantos alunos? Tenho 30. Você bombou quantos? Ou seja, não era pela transmissão do conhecimento, mas sim pela quantidade de pessoas que você fez ali escravizar pelo processo. Aí vem os professores bonzinhos, certo? Tenta forçar a amizade com os alunos, gosta de dizer o quanto gosta de todos, traz presentes, dá altas notas. O aluno decide que querem como avaliação, em grupo ou individualmente, compara-se a outros professores que não fazem o mesmo. Então, é a pessoa que quer buscar esse ambiente mais agradável, mas, ao mesmo tempo, não dosa o processo como um todo. Professor desorganizado. Aparece no curso sem a menor ideia do que vai se tratar. Não lê, não prepara aulas, não sabe fazer o conteúdo, não faz planejamento, não sabe que tipo de tarefa vai propor, inventa tudo na hora, é enrolado, desorganizado, né? Não entrega plano de ensino, não sabe e fala de banalidades o tempo todo. Professor oba-oba. Tudo é festa, né? Adora dinâmicas. Projeta. Ixi, caiu. Voltou? Voltou, Câmbio. Beleza.
Professor Oba-Oba. Tudo é festa. Adora dinâmicas, projeta muitos filmes, leva reportagem, leva os alunos para fora da sala de aula, né? Mas sem uma amarração e uma objetividade. As dinâmicas, filmes e jogos devem ter nexo, ligações com conteúdos e não poderão ser constantemente por si só, tá? Professor livresco. Tem vasta cultura acadêmica, possui autoconhecimento do tema, não relaciona o conteúdo com a vida, com o cotidiano do ambiente educacional. Não utiliza dinâmica nenhuma. Não muda o tom de voz. Todos sabem como vai começar e terminar a aula. Não importa se o aluno está acompanhando seu raciocínio, tudo já foi preparado. Professor livresco é a grande maioria dos professores do doutorado. Eu tive uma dificuldade muito grande no doutorado de acompanhar os meus professores, porque eu sempre precisei trabalhar para poder pagar o valor do doutorado, que é muito caro. Quando eu parei, desculpa, a prestação já estava 2.800, né? Eu tive que parar por causa das mortes lá aqui em casa e tudo, e tomar conta da minha irmã e da minha mãe que faleceram. Nesse processo, eu parei, eu não aguentava ir à tarde do doutorado e aquele professor, você sabia que tinha bastante conteúdo. Por isso mesmo era um pós-doutor, doutor naquela área. Mas ele sentava à tarde numa sala com um ar-condicionado, às vezes barulhento. Como ele começava a abrir um livro e como ele terminava. E aí, em determinados momentos, gente, era muito difícil da gente prender atenção. A gente acabava se envolvendo com o trabalho ali e saía de lá sem aprender nada, entendeu? Professor, tô fora. Não se compromete com a organização, não quer saber de planejar, nem responder aos pedidos da IES. Ele ministra sua aula e vai embora, não quer saber mais dos alunos. Alguns se tornam arrogantes acima dos colegas, do que está discutindo ou preparando. Alguns se negam a ser participativos, pois não ganham para isso e priorizam a sua sobrevivência. É o professor que achou aquilo ali um caminho, entrou lá para dentro, mas até que eu não consiga mais ficar aqui dentro dessa instituição. Tá? Professor, educador, gestor, busca o conhecimento, o universo do aluno, tem bom senso e proporciona autonomia, tem entusiasmo e vibra com as conquistas dos alunos, não discrimina ninguém, não se mostra mais do que ninguém, é um líder de responsabilidades e desenvolve o crescimento humano. Nessa 10ª aqui, eu volto numa questão que está muito banalizada, que é a questão do coach, né? O coach ele nasceu após a Segunda Guerra Mundial, eu já contei isso para vocês. E foi numa época que provavelmente nós estávamos nesse processo como nós estamos agora. O que será do mundo, né? Do que será da gente a partir de trabalhadores e de processo? Vai haver uma reconstrução. Tudo na vida tem uma reconstrução. E nisso apareceu a filosofia do coach quando os orientais, com Hiroshima e Nagasaki no chão, vão até os Estados Unidos e pedem para trabalhar lá. Ao focar no tipo de tarefa que as pessoas faziam, certo? E o tipo de pessoa que eu tinha lá, eu vou fazer o quê? Eu vou me adaptar dentro das minhas regras, dentro do que as exigências daquela organização e entender o perfil das pessoas. Professor, educador, gestor, sendo um coach, apesar da palavra ser muito banalizada, eu entro em cada turma e tento perceber as pessoas que lá estão. Eu tenho que ir e dar um tema, falar sobre um tema, que pode ser para umas pessoas, como a gente falou, ínfimo, para outras pessoas muito importante. E eu tenho que trabalhar uma questão que chama-se afetividade, fazer elas sentirem aquele processo. Se isso tudo está presente, o professor educador gestor é aquele que consegue perceber os perfis. Quem na sala ali são pessoas que a gente precisa especificamente trazer mais próximo de nós, porque tem uma experiência, ou na família aconteceu alguma experiência, que intensifica aquele processo. Que ele pode fazer para nós uma coisa muito importante, que é integrar as pessoas.
integrar o restante da turma. Eu acho que o maior ganho do educador gestor é perceber o seu grupo. Consequentemente, quando você percebe o seu grupo, o que você faz? Você acha os líderes desse processo e faz de uma forma que esses multipliquem o conhecimento nessa permuta constante. Então, nós temos que ter um pouquinho de tô fora? Sim. Hoje as instituições, elas têm que contar por número. Eu já trabalhei em instituições que eu era um número apenas, certo? E eu estava ali porque eu precisava daquele valor naquele exato momento. Você tem que ser um pouquinho livresco, certo? Tem várias cultura acadêmica, você tem que buscar outras culturas, você tem que ser um professor poliglota em termos de cultura, conhecer outras culturas para poder fazer a ligação. Você tem que ser um pouco oba-oba? Sim, o mundo está numa pressão muito grande, gente. Se eu não fizer um pouquinho de filme, um pouquinho de reportagem, levar observação, né? Parece aquela coisa muito pressionada. Eu tenho que ser um pouquinho desorganizado? Sim, até para poder fazer o quê? Para que a turma se engaje e se movimente também. Não é só uma postura, só eu como mestre fazendo, mas a turma tem que responder esse processo. No momento que você desorganiza um pouquinho, ela vem te respondendo essas questões, certo? Tem que ser bonzinho? Às vezes sim, eu tenho que passar a mão na cabeça. Somos seres humanos, a gente trabalha com afetividade. Eu tenho que ser um pouquinho ditador? Às vezes, eu tenho que trabalhar essa ditadura para poder também conduzir as pessoas. Eu tenho que ser lamuriante? Não. Aí eu acho que talvez seja o único que a gente não precisa ter um pouquinho. Porque isso vai preocupar ainda mais as pessoas. Não posso ser inseguro, certo? Eu tenho que entrar com o domínio e não posso ser arrogante. Então, primeiro, segundo e terceiro, de jeito nenhum a gente pode ser. Mas a gente tem que ser, às vezes, um pouquinho ditador, quando a farra ocorreu. E aí eu me lembro, eu esqueci o nome do filme da Whoopi Goldberg lá, que ela fazia uma freira que estava enclausurada lá e ela moldava lá. Mudança de hábito. Isto. Ela só conseguiu juntar as pessoas no objetivo comum para cantarem quando ela começou a ser um pouco ditadora. Não, ela não podia ser muito. Se ela fizesse muito, ela não conseguiria encantar e fazer afetividade com o grupo. Mas ela acabou sendo aquela que entendia as pessoas e permeava esse processo. E a Globo fez um seriado há um tempo atrás aí, de professores num grupo de uma escola de poder aquisitivo muito baixo. Você via as relações das pessoas ali, isso é real, há mais ou menos uns 2007, há 13 anos, mais ou menos, atrás, eu fui dar aula para uma faculdade de poder aquisitivo pessoal muito baixo. E eles ficavam numa escola pública ao lado de um cemitério. Quando eu chegava lá, eu via que essas pessoas queriam muito aprender, precisavam muito do Canudo. Mas aquele momento ali de você trocar as experiências para eles poderem fazer o aprendizado, era menor do que a sobrevivência que eles tinham que fazer. Então, eu vi coisas assim, atos assim, a moça vendia produtos na escola para poder pagar a escola, que já era barato. Aí o que ela fazia? O horário dela de venda é o horário que ela teria que estar em sala de aula comigo, que as pessoas estão chegando. Aí ela chegava, no término do horário, chegava para mim com um presentinho. E era um salgado, um refrigerante. Ela falava, não precisa, minha querida. Leva isso aqui. E estuda, por favor. E eu sabia que à noite ela ia chegar, ia ter a família, não ia estudar. Então, afinal, eu fui um pouquinho bonzinho. Eu passei a mão na cabeça dela. Mas o importante é que naquele exato momento, todos os momentos que ela podia, ela falava, não posso perder o poder. Porque tinha muito ditador ali, reprovava ela por várias vezes. Então, gente, o ser condizente, às vezes ser um pouco desorganizado para a turma reconhecer e nos ajudar a organizar. De vez em quando fazer festa para o ambiente ser melhor. De vez em quando trazer outras culturas, né? Às vezes não está tão ligado às regras
aos procedimentos daquela organização, me traz um melhor e mais grandioso educador-gestor. Isso é para que a gente possa perceber melhor cada tipo de turma, né? Perceber melhor a nós mesmos dentro desses critérios e fazer com que a gente chegue ao crescimento humano, certo? O professor Paulo é um professor que... Cárbio, Diga. posso fazer uma... Deve. Essa que é a parte comentário. importante. Quem está falando? É o Wilson. Olha. É o seguinte, você está falando aí com relação aos educadores e às instituições de ensino, né? Uhum. E elas precisam hoje ser cada vez mais maleável, mais adaptável a cada ser humano e não o contrário, né? A gente via muito antigamente os alunos ter que se adaptar às escolas. O que você me diz, qual que é a sua análise que você faz das escolas militares? Porque eles têm a regra delas e elas normalmente são regras rígidas. Sim. E cada vez mais as pessoas têm procurado esse tipo de ensino. Você acha que as pessoas procuram esse tipo de ensino dessas instituições por conta de delegar mesmo a educação dos filhos para essas pessoas, ou não é por conta do estilo de ensino mesmo? As instituições, de uma maneira geral, elas estão se percebendo aí num momento de competitividade já há um bom tempo muito grande. Então, quando a gente encontra instituições com um valor mais acessível e que mostrem que você tem uma certa regra muito grande para poder chegar a determinada... É uma estratégia muito antiga, né? A gente vai olhar desde a época do militarismo, das pirâmides, manda quem pode, obedece quem tem. Foram validando o saber técnico ou o saber científico. Quando eu falo saber técnico, as empresas são escolas, onde se eu delego os meus filhos para poderem fazer estágio, por exemplo, lá, ganhando pouco, mas eu sei que ele vai fazer o aprendizado e ele tem horário, tem determinação de atividade, etc., etc., ele vai ter um conhecimento. Como esse mundo mudou, né? Eu tenho que ver quanto flexível eles vão precisar ser. Então, assim, hoje eu vejo, por exemplo, pela minha sobrinha afilhada. A mãe dela colocou numa determinada instituição aqui para ela poder fazer o primeiro ano, mas ela queria muito que fosse para a escola militar. Certo. Queria muito que fosse para a escola militar, primeiro, porque a educação lá, você se forma as pessoas cada vez mais pelo conhecimento ou pelo rigor que não estava sendo feito nas outras. Então, depende muito do que eu preciso para aquela pessoa, né? Eu vejo hoje, vamos voltar um pouquinho na questão organizacional. A gente fala muito do líder hoje, né? Cada vez mais coach, mais treinador, mais desenvolvedor de pessoas. Mas eu não consigo usar isso na engenharia civil. Chama o peão, certo? E coloca ele de uma forma de autogerenciamento. Não vou falar de todos, mas assim, coloca para ele dizer, olha, eu queria te dizer o seguinte, gostaria muito que você me auxiliasse, certo? Nesse processo, você vai se autogerenciar para poder entregar essa tarefa. Quando você vê, não sai nada. Então, nós vamos ter que ver que como está, onde está e como resolver esse processo. Como eu falei agorinha, nenhum tipo desse líder de sala de aula, que é o professor, está um pouco errado. Fora os 3 primeiros, né? Porque não tem mais essa condição hoje, com essa informação em tempo real nas mãos. Mas eu vou ter que usar um pouquinho de tudo para poder organizar esse processo. Quando eu volto à questão lá das escolas militares, essa rigidez precisa ter flexibilidade, porque o mundo é diferente hoje. E essa rigidez muito grande, elas estão fadadas ao fracasso. Então, aí volta o que você falou ali. É a família que não dá conta e ela quer transferir esse processo para outra instituição educar. Né? Então, hoje eu tenho que pensar que faculdade muito militar está conseguindo sobreviver? Você se lembra de alguma?
pelo Brasil, pelo mundo, você fala, não, mas lá é rígido demais, né? Nem mais as grandes americanas são tão rígidas assim. Quando eu penso numa educação a nível médio, não mais graduação, pós-graduações, etc., eu estou vendo que ainda existem para educar esse jovem que, por ter informação em tempo real nas mãos, né, não tem conseguido fazer o quê? Gerenciamento do seu tempo. Né? Então, ter uma dosagem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, para que a gente possa escolher o que é melhor para a nossa comunidade. Papai está te trolando. Não, mas o papai vai dar um jeito de botar professor de morango, tá? Quanto a professores, certo? Os meus colegas que dão aula lá, até me fizeram um convite para poder ir, eu não consigo viver naquela formatação como é feito lá. Entendeu? A rigidez muito grande desse processo preparatório. Carmen. Mas eu sou um cara que não quero mais dar aula de graduação. Já tem um tempo que eu não dou mais aula de graduação. Sou da orientação de TCC. Então, assim, eu já passei para um novo patamar. Já posso escolher. Não sei agora com o coronavírus, né? E a quantidade de instituições que vão demitir a gente, né? Como é que vai ser? Mas hoje, eu não digo... Pessoal, o áudio, por favor, desligado, está atrapalhando. Tá? Conseguiu, Wilson, responder um pouco? Perfeito, Carlos. Show de bola. Eu posso fazer mais uma observação? Claro. É para isso mesmo que nós estamos aqui. É porque esse tema é interessante para mim, porque eu já dou algumas aulas online e eu te confesso que para mim é muito, muito recente isso. E eu estava estudando e me gerou algumas dúvidas. Certo. Outra pergunta relacionada à parte de coach que você comentou, que eu também acho que banalizou. E na minha visão, banalizou-se porque não se tinha uma regra. Sim. Então, a pessoa podia criar o curso de coach dela lá, um dia, 3, 2, ou quando fosse, cobrar o valor e a pessoa sair de lá formada em coach. Não se tinha uma regra. Qual que é a minha preocupação comparando isso do coach com o EAD? Com o EAD também não se tem uma regra, que foi minha pergunta anterior que você respondeu. Que ainda não tem uma regra. Qual que é o meu medo? Essa avalanche de pessoas que estão entrando com o EAD obrigados, banalizar também o EAD e quem investiu nisso, nessas aulas online, lá na frente não ter para onde ir. Porque não se... Mas, então, Wilson, vai aparecer... Wilson, vamos pensar uma coisa. O coaching se banalizou porque começou a exceder demais. As lives... Eu brinquei esses dias na minha rede social, lá no meu stories, colocando assim, eu tenho medo de abrir minha geladeira e ter uma live. Certo? Quem me segue viu lá. Porque, assim, virou todo mundo fazendo nesse momento de coronavírus, está de quarentena, lives internas. Fala aí, te juro por Deus. Onde que ela mandou? Eu te juro por Deus que ela mandou. Gente, só fecha o somzinho pra mim. Não, eu saí rindo, porque eu brinquei. Beleza? Voltando então, meus queridos. Wilson, ainda me escuta? Sim, estou te ouvindo, Carlos. Então, essa banalização, de um lado é ruim, mas de outro lado, vai fazer a separação do joio do trigo. Certo? Quem você, dentro do coach, acha que vale a pena ainda escutar, ainda aprender? Eu vou contar uma coisa para vocês. Ano passado, eu fui convidado para ser das pessoas para trabalhar ao lado do IBC, do José Roberto. Então, ele pegou o final do ano passado, fez um processo seletivo pelo Brasil e queria 8 mentores. Nossa, eu fiquei tão feliz, falei, poxa, eu sou um dos mentores que vou trabalhar coach ainda, né? Ele achou que eu era um dos capacitados, que foi feita uma seleção muito rigorosa e ele me escolheu. Quando ele foi falar que a gente ia compartilhar isso de uma forma online, que é o futuro, mas explorando o máximo para poder ganhar dinheiro com isso, já de uma coisa banalizada, eu agradeci, não participei dos grupos.
dos 8. Ele deve ter selecionado mais uma outra pessoa. Sabe por quê? Porque é minha marca. Eu ia vender uma coisa que eu estava contradizendo e eu mesmo achava que não valia mais a pena. Então, quando você vai para o EAD, você compra aí uma plataforma de educação, você começa a vender o seu conhecimento, certo? E outras pessoas começam a fazer essa banalização. Então, eu vou abrir uma plataforma, vou criar toda uma comunicação com o mercado e vou apresentá-la de forma diferente. Se você conseguir fazer isto e gerar uma marca, é quem perdura. Cara, mas banalizou demais. Aí as plataformas começaram todo mundo a usar, virou todo mundo EAD. Aí quando você vê, tá preços assim. Eu vi uma Descomplica, uma universidade chamada Descomplica. Eles estão cobrando agora graduações a R$ 99. E aí agora, com a época do coronavírus, eles baixaram para R$ 39 a mensalidade. Certo? Por quê? Ele foi lá, chamou o professor fez videoaulas, ele gerou um conteúdo específico e está entregando. Aí ele quer entregar o máximo de pessoas possíveis. Isso gerou uma massificação. Certo? O professor recebeu o problema dele. Só que aí, para eu poder sair dessa vala comum, se eu fosse um dos professores, eu gerava novos conteúdos, usava outras plataformas, certo? E melhorava este conteúdo de tal maneira que as pessoas falam assim, olha, está sendo vendido lá na Riachuelo uma coleção Dolce & Gabbana. Opa, então é porque eles compraram uma coleção do Dolce & Gabbana, que é uma marca rica, chique, de grife, e trouxeram para melhorar o varejo deles. Então, o cara foi lá, contratou o Carb para poder fazer algumas videoaulas que eles massificaram no IBC. É assim que nós vamos ter que tratar da nossa marca pessoal frente à banalização da comunicação. Então, eu volto ao Wilson e a todos os meus queridos alunos aqui. Você que vai querer ser professor agora, nós vamos ter que escolher uma área que a gente domine muito o nosso conhecimento. Não tem jeito a gente ser generalista. Qual é a área que você gosta muito? Diga, Bárbara. Aproveitando o gancho que você falou dessa Descomplica, nesse tempo de coronavírus, que aumentou demais a demanda dessa questão de cursos, né? Eu até tenho olhado alguns, mas a quantidade de informações disponíveis me deixa um pouco confusa na hora do que escolher se realmente vale a pena. Ontem mesmo eu estava olhando uma faculdade que ela é até americana, não lembro o nome dela agora. Sim. E estava lá de cursos de 150 por R$32. Aí a gente, mesmo por ser uma faculdade conceituada, eu tenho receio, por exemplo, de saber se realmente vale a pena investir esses R$30, mesmo sendo pouco ou não, sabe? Porque é muita quantidade de informação, muita coisa para a gente conseguir saber escolher o que é o melhor, entendeu? Existe alguma coisa que a gente consegue filtrar isso? Bárbara, você se lembra de uma coisa que eu fiz uma brincadeira, algumas aulas que eu já dei para vocês, né? Eu brincava com vocês uma coisa. Falei, olha, eu chegava, dessa vez o bombom de boas-vindas foi virtual, né? Não teve jeito de eu entregar uma cartinha de boas-vindas e um bombom para cada um, né? Mas eu brincava com vocês assim, quanto você acha que eu paguei nesse bombom, nesse sonho de valsa? Aí todo mundo falava, R$1, 80 centavos. Ah, gente, eu comprei a 10 centavos. Aí todo mundo brincava comigo, falou, nossa, deve estar vencido. Quem já tinha comido queria vomitar. Então, se você pegou uma universidade que tem uma marca forte e ela está oferecendo a um preço tão baixo, alguma coisa você vai ter receio. Ou ela está usando conteúdos antigos, certo? Ou ela está usando... não tem um porquê ela se desvalorizar tanto se ela tem uma grande marca. Então, alguma coisa tem de muito errado nesse processo. E esse receio, quando você tem, de estar, mesmo pagando R$30, por exemplo, de você não ter o retorno sobre esse pequeno investimento. Porque, assim, a gente tem um mínimo de obrigação com o nosso cliente, seja ele nosso aluno, por exemplo. Né?
Então, esse processo em si, é melhor você buscar entender mais o que está sendo entregue, porque provavelmente alguma coisa eles ou diminuíram bastante os módulos. Na verdade, o que eles querem é o que algumas fazem. Eu te cobro barato e te entrego um certificado. Entendeu? E aí, quando ele banaliza esse processo, as pessoas desvalorizam aquela marca e ela se perde no mercado. Não sei se vocês lembram de uma marca, e eu vou falar de produto e não de serviço, chamada Giovanna Baby. Talvez da infância de algumas pessoas aqui, lembre-se que tinha uma marca de perfume que era vendido com roupa infantil, que a galera começou a gostar muito, principalmente o público feminino, e que passou a valorizá-lo. Então ia lá comprar aquele cheirinho de bebê para poder passar pós-banho, etc, etc, o perfume mesmo, e ele tinha um valor muito bom de mercado. A partir do momento que ele foi para drogarias, foi para supermercados, você perdeu o encantamento da marca. Hoje você não sabe nem se ela existe ou não existe mais. Quando você vê, você não tem uma memória afetiva a isso aí. Então, volta um pouquinho que o Wilson falou. Geralmente eu só vejo em drogaria essa marca mesmo. Olha aí. E era uma marca que talvez lá na sua infância você tenha visto com alguém, parente, familiar, que valia muito e você fala, olha que legal. Você vê um Copenhague hoje, numa lojas americanas sendo vendida a preço muito baixo. E aí você fala assim, poxa, o que será que aconteceu? Quando eu vejo L'Occitane, que é uma marca francesa, tem L'Occitane Brasil, numa drogaria, eu falo, é um risco, eu vou falar de marketing, né? É uma coisa que eu domino bastante, muito grande. Mas eu fiz uma prateleira maravilhosa, eu fiz eles usarem, porque tem marcas importantes também nas drogarias, são caras, mas é um risco eminente, principalmente em tempos de crise como nós estamos passando. Quem vai ficar? Aquele que soube se posicionar. Eu volto à questão do Wilson. Wilson, nós precisamos saber se posicionar. Vamos voltar ao conceito de posicionamento lá no marketing? Forma de oferta. Como é que eu estou ofertando essa minha marca à mente do meu consumidor? Certo? Que nós vamos fazer uma troca, gente, agora monetária muito grande, vamos. Ontem, depois que a gente terminou aqui, eu fui procurar para a gente ver o que os grandes conteúdos americanos, os grandes pensadores da Índia, né, para ralar, etc., tinham colocado alguma coisa desse futuro. Porque saber o que está acontecendo agora no presente, as informações têm dado constantemente, batem na mesma tecla para a gente. Grande sacada nossa, e aí eu estou falando uma coisa entre nós aqui, a gente saber fazer não um diagnóstico, mas um prognóstico. Qual seria a melhor forma da gente atuar, se a gente assumisse agora, ser professor? De que forma? O que a história me diz, né? O que eu tenho de estudo na área de marketing é fortalecer a sua marca, de tal maneira que você seja imprescindível. Mas a gente não vai trocar mais da mesma forma. Meu serviço para lá, dinheiro para cá. Por quê? Por mais que tenha subsídios de governo, a máquina do governo nunca comportou e agora não vai comportar, porque ela não vai ter como buscar investimentos externos, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Olha a quantidade de grana que o mercado americano está colocando internamente a eles. Ela vai depender de outros mercados investir lá neles. Então, nós vamos mudar a nossa forma de troca. Será que é por criptomoedas? Porque surgiu uma série de coisas novas na economia colaborativa que fez com que a gente não tivesse mais a moeda propriamente dita. Uma moeda diferente, uma moeda virtual. E será que nós vamos trocar como? Como é que nós vamos ser imprescindíveis no nosso serviço? Então, para nós, professores, o EAD é o único caminho, gente. Nós não vamos ter mais o presencial. Presencial talvez seja um produto de elite, onde a gente vai lá, sente com os principais palestrantes daquela área, certo? Para poder entender um pouquinho mais aquelas questões. Poder discutir, junto à minha experiência, sobre aquelas questões.
mas o nosso futuro da educação é só EAD, em qualquer uma das áreas. E a gente foi colocado nisso na paulada. Eu vejo minha sobrinha que está no primeiro ano lá, no colégio dela, já está EAD, usando as plataformas que a gente está usando agora. Nós podíamos não ter aula esse fim de semana, esperar para ter presencial. Eu pedi nós conversamos, na verdade, né, com a diretoria, e aí todos os professores desse fim de semana estão dando aula EAD. As outras instituições que eu trabalho vão se movimentar no mês de abril e maio para o EAD. Então, não adianta. A gente não vai voltar mais atrás. Certo? Agora o que a gente tem que pensar é como fazer este EAD ter aquela proximidade, aquela customização, aquela forma diferente que tinha o presencial. Porque nós que estamos acostumados com o presencial, vamos ter formas de ter que criar prognósticos, novas formas, para poder vocês terem cheiro, cor, sabe, forma, estarem mais integrados uns com os outros. Professor. Alguma coisa assim. Diga, Bárbara. Não, é a Josi. Era Professor, uma dúvida que eu tenho. Nessa questão, assim, igual na atual situação que a gente está vivendo, questão do coronavírus. Aí você está falando em relação ao EAD. Tem vários profissionais que estão ofertando os serviços deles via EAD. Vamos supor, personal, médico. Isso não pode vir a prejudicar ele futuramente? Porque o valor do serviço à distância, ele é um. O valor do serviço presencial, ele é outro completamente diferente. Sim. E quando tudo se normalizar e ele quiser voltar só com presencial, não vai ficar mais difícil para ele? Josi, não vai voltar. Esse que é o nosso tempo que entender. Nós aqui que temos uma massa crítica, que somos especialistas, estamos nos tornando especialistas, não vai voltar, certo? Não adianta a gente achar que o nosso comércio de rua, quando voltar depois dessa crise, ele vai se manter por muito tempo as lojas abertas offline. Entendeu? É uma cadeia que, por mais que você projetado grana, por mais que eu vou voltar para a rua, eu vou ter uma série de receios de compras específicas. Eu vou ter uma segurança maior em como comprar. Quem são as marcas que eu compro ainda vão ser cada vez se apresentar mais rápido e mais fácil. Vou te falar uma coisa. Eu sempre comprei aqui boa, certo? É o produto que eu sempre comprei aqui para casa para a gente poder fazer nossa limpeza. Quando eu cheguei agora no supermercado, eu achei ele muito mais caro do que as outras marcas simplesinhas lá de água sanitária. Mas, em tempos de coronavírus, o receio que eu estava tendo estava bem mais caro, tipo o dobro do que as outras marquinhas que eu vi lá. Eu tive credibilidade naquela marca. E eu estou comprando aquela marca que eu sempre comprei porque eu tenho credibilidade nela. Então, o que eu estou te falando? No nosso futuro muito próximo, que é esse retorno nosso às ruas, nós vamos voltar com mais seletividade. Então, o cara que está ofertando online hoje, certo? Esse trabalho, e ele não tinha uma marca já trabalhada, ou ele está trabalhando essa marca de tal maneira que ele fique na minha mente, se posicionando bem, estou falando do caso do personal, é ele que eu vou procurar, porque eu preciso dessa atuação dele pessoal, talvez não mais 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, talvez uma, certo? Onde ele me ensina realmente a fazer o processo. Aí, nessa ida dele até a mim, na academia, para poder fazer o meu programa presencialmente, ele vai cobrar tanto. E aí ele vai cobrar bem mais barato online, porque ele vai me supervisionar no que eu estou fazendo durante os outros períodos que eu não estou junto. Então, talvez uma vez por mês, ele vai lá e faz a ficha para mim. Olha que mudou. Antigamente, eu precisava do cara o tempo todo. Ah, mas não vai ter gente que vai precisar do tempo todo ainda? A pessoa que tiver o recurso financeiro ainda disponível para isso, que não vão ser tantas mais. Certo? Quando eu vejo um Abílio Diniz, quando eu vejo o dono do Madeiro, quando eu vejo... eles estão preocupados, sim, com a população, mas eles estão preocupados muito maior porque eles sabem que aquela fortuna criada vai ter que ser disponibilizada de forma diferente. Certo? Madeiro, com suas lojas lindas,
ela vai ter que também ter um modelo mais rápido e mais fácil. Ele abriu Januário, não, esqueci o nome da outra marca dele, que é o Totem. Você já chegou lá, você comprou por Totem, tem o mesmo... Jerônimo. Hã? Jerônimo. Jerônimo, obrigado. Já mais rápido e mais fácil. Mas ele vai ter que criar uma personalização para que a marca dele se perpetue mais cara, melhor para o futuro. E talvez ele não tenha se preparado para essa quebra de paradigmas agora. Quando eu vejo o cara dos girafas dizer assim, olha, eu até mandei meu filho embora porque ele não pensou em vidas, ele não pensou que ele teria que rapidamente fazer uma forma diferente. Hoje eu chego no McDonald's, eu já compro do Totem, muito menos do que enfrentar uma fila para poder fazer a minha compra. Quando eu chego no Burger King, também. E um girafas que ainda não tem. Deve estar se trocando por agora, já deve ter trocado há pouco tempo. Mas ele tem que pensar diferente desse processo se ele quiser se manter no mercado. Então a gente parou um pouquinho para pensar em área mercadológica, mas vamos voltar um pouquinho. Ricardo, Oi, Ricardo, Lorena. Deixa eu só aproveitar com o que você está falando. Sim. Então, você quer dizer, e pela sua visão, experiência que você tem hoje, que o mercado em si, ele vai mudar depois que isso passar e a gente entrar numa normalização, ele nunca mais volta ao que era antes. Então, assim, ele vai ter que se reinventar e entrar nesse novo momento? Ele não volta. Eu estava lendo sobre todo mundo que eu estou tentando ler aqui, assim, que são grandes pensadores, falando de prognóstico, propostas para o futuro. Nada será como a gente fazia até há pouco tempo, que é 15 dias passados. Certo? Nós ainda vamos lutar para poder manter o mesmo modelo. Eu vou até as lojas, eu sou oferecido de uma série de coisas, mas é um modelo que se faliu. O capitalismo, como se apresentou nesse formato, faliu. E ele faliu para uma bomba atômica de forma diferenciada. Ninguém me tira da cabeça que os grandes pensadores têm falado que a China criou este vírus. Certo? Porque ela quer colocar... etc. Não, ela criou este vírus, usou da tecnologia para fazer uma pandemia digital, certo? Porque eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza de nada. É volátil, né, a nossa informação. Cada hora eu escuto uma coisa diferente. No nosso país, como o Brasil, que é quente pra caramba, eu não teria sobrevivência dele. Mas eu tive por quê? Porque 24 horas entra uma notícia de coronavírus no meu celular. Isso vai para o meu psique. O que faz com o meu psique? Eu absorvo informações e transformo aquilo ali numa realidade física. Todo mental se transforma em físico no meu corpo. Então, eu estou ali, bombardeando 24 horas um acesso a realmente essa possibilidade de uma gripe se transformar numa pneumonia e me levar à morte. Agora, isso tudo foi para poder fazer o quê? Essa mudança. Né? Eles transformaram porque agora eles já estão bem, eles vão realmente dominar o mundo numa forma mais sociológica. Como que eu posso usar? Porque não é mais o formato deles. Nós vamos buscar um novo modelo. E esse novo modelo vai transferir de mãos. Só que se eles acham que eles não vão ter que sofrer com esse processo, eles vão. Então, há uma mudança muito grande que os grandes pensadores estão falando aí pra gente. E aí eu vou ter que pensar em modelos novos. Como é que eu vou sobreviver? Será que é trocando serviços? A menina que limpa aqui minha casa, depois que minha mãe morreu, minha outra irmã morreu, a gente tem uma casa de 4 quartos aqui, eu trouxe o meu escritório para cá, etc. Mas a gente pagava a moça para vir 2 vezes por semana. Com tudo isso que aconteceu, para não trazer ela para cá, até para não trazer o vírus e tudo mais, eu estou ajudando-a, para ela não também ficar sem comida, sem sustentar a família dela, e ela recebe, né, um valor menor do que estava fazendo a limpeza. Eu que estou fazendo a limpeza aqui mesmo. Quando terminar isto,
dependendo da quantidade de aulas das universidades que eu tenho, eu não consigo mais mantê-la como eu gostaria. Como é que eu vou trocar como é que eu vou permutar essa forma de ganhos dela? Entendeu? Eu não sei ainda. Porque ela é imprescindível para mim em termos de limpeza, não mais na quantidade que eu conseguia fazer, mas uma quantidade menor. E como é que eu vou permutar? Estou te falando de um modelo que é limpeza da minha casa. Mas o conserto do meu carro, o pagamento dos condomínios, dos apartamentos que eu tenho, tantos outros trabalhos, não vai poder ser mais igual. Porque por mais que eu tenha uma rendinha reserva, eu tenho uma reserva, quanto tempo ela vai durar? Então, todo mundo está passando por esse receio, concorda? Que aqui todo mundo está passando por esses mesmos receios? Ou Sim, não? concordo. Então, como é que vai ser o seu retorno ao seu trabalho normal, sendo você autônomo, sendo você micro, informal, trabalhador, médio e grande? Eu recebi, não sei de qual dos grupos, que aquela aviação Cometa já demitiu 30 pessoas. Certo? Mas por quê? Porque ela já estava no momento já de reestruturação, já fez a demissão enquanto ela achava que deveria. Todo mundo quase entrou de férias coletivas. Quando voltar, será que ela vai conseguir se manter, mesmo com empréstimos de governo, mesmo com pagamento de impostos mais à frente? Como será esse formato de troca do futuro? Então, fica aí a grande dica. Eu queria muito criar uma hashtag, fica a dica, sabe? Eu queria muito que a PUC assumisse essa hashtag, porque eu acho que a gente tem muita gente pensando separado, cada um dando uma dica diferente, mas eu queria que se unissem as pessoas para uma dica comum. Eu acho que fortaleceria muito mais o coletivo do que o individualizado. Porque aí, assim, eu junto o marketing que eu sei, que eu estou esperando, com o financeiro de alguém, com a economia de outro, com a parte de saúde do outro, talvez saísse uma solução mais viável, né? E não uma solução individualizada. Então, é isso que a gente precisa se integrar nesse momento. E aí, mais alguma pergunta? Obrigada, Carlos, pela resposta. Tá joia. Mas não fique com medo, viu, Lorena? E Josi, Wilson, eu, Minha né? preocupação é para os prestadores de serviço, né? Assim, não é nem o produto em si. A prestação de serviço ela vai ter que se remodelar eu penso bem igual a Josi. Às vezes soa como se fosse um tiro no pé, porque a gente sempre pensa em voltar como era antes, né? E não se repaginar. Eu tô com um personal, faz muito tempo que eu não estou fazendo atividade física. Eu tive que cortar algumas coisas aí na remodelação aqui financeira da casa, e aí eu cortei logo que eu mais precisava, porque eu tô gordo igual um porco, né? Eu pensei aquelas pamonhas amarradas no meio, sabe? Feita em casa, aquelas pamonhas imensas. E aí... Ô, maldade! Não, e eu tô comendo igual um doido, né? Aí nisso, eu falei igual goiana, né? Pamonha amarrada no meio foi extremamente goiano, né? Se tem alguém de fora e não entendeu o bulufos o que eu queria exemplificar, né? E aí ele me ligou, digo assim, mandou uma mensagem dizendo assim, ó, quando a gente voltar, a gente pode repensar nossos valores, ou seja, ele está preocupado, grande parte dos alunos dele deram uma parada com o coronavírus. Então ele foi buscar os ex-alunos, né, e já mandou um treino para mim. E aí ele começou a me perguntar assim, olha, por que você parou? Quais foram os... Porque assim, obviamente, se eu falasse valores, ele acha que ele ia baixar até chegar a um preço talvez muito acessível, coisa que ele nunca tinha feito antes. Mas ele presta um serviço muito bom. Aí eu peguei e dei uma assessoria para ele. Falei, cara, você é um cara que dá uma assessoria muito boa enquanto personal, tem um conhecimento muito bom do que é para as pessoas gordinhas como eu fazerem as atividades dentro do prazo de tempo que a gente tem e não perder a motivação interna, você dá estímulos legais. Então, não há necessidade de você baixar tanto o preço. Vai trocando serviços com as pessoas. O que eu poderia te ajudar
em termos de marketing, e aí você me passou de graça esse treino para os dias que eu estou aqui em casa. Não só dê de presente. Vá conversando com a pessoa, entenda ela e troque um serviço agora. O que eu posso te passar de marketing digital que te dê uma amplitude da sua marca com os seus outros clientes? Então, as pessoas estão dando tiro no pé mesmo, como a Josi falou, como a Lorena falou. Porque aí ela fica desesperada ou ela baixa o preço lá embaixo. Vídeo que a Josi falou do... É a Josi mesmo que falou do curso de pós? Eu paro para poder pensar e analisar, igual você mesmo citou e várias outras pessoas citou, essas lives mesmo, né? O que acontece? Ontem eu estava no Instagram olhando a quantidade de pessoas ao vivo fazendo live. Sim. Aí eu parei para poder pensar, quando tudo isso acabar, como que eles vão fazer para poder chamar a atenção do público? Porque, assim, live já não vai colar mais, porque, assim, as pessoas já não aguentam mais ouvir falar nessa palavra. Sim. Né? Sim, tá muito chato, tá muito repetitivo. Da mesma forma, assim, o que eu penso? Eu já não abro mais notícias sobre coronavírus. Por quê? Porque as pessoas já tá tão bitoladas que eles só pensam sobre o coronavírus. Eles não pensam no que pode ser feito, assim, num pensamento positivo. Eles não pensam em mais nada, só pensam em morte, coronavírus e política. Né? Então, assim, eles não têm uma outra alternativa, não têm um outro pensamento. Então, eu paro para poder pensar, gente, o que esse pessoal vai fazer para poder chamar a atenção do seu público? Porque daqui mais uns 2, não vou muito não, daqui para amanhã, o pessoal já não aguenta mais ouvir falar em live. Perfeito. Banalizou. E essa banalização da ferramenta que eu tenho, até de forma positiva, vai ter que ser mudado. Com certeza, o Instagram da vida, o Facebook, eles já estão pensando em outras formas, porque essa todo mundo usou e o que aconteceu? Banalizou-se. Né? Ninguém mais quer parar para ficar escutando aqueles junção de pessoas com aquela falazinha torta. Cara, eu entreguei um conteúdo maravilhoso. Será? Sabe? Esses dias eu vi um cara que estava falando de... mudança do DNA para se tornar-se milionário após o coronavírus. Aí eu falei, eu tenho que escutar essas coisas, eu tenho que entrar para poder ver. E o cara misturou religião. É o que eu ia falar agora. Na verdade, as pessoas, aproveitando o gancho da colega que falou, as pessoas estão mais focadas no problema do que na solução, né? Sim. E quem vai sobressair nessa crise, no meu ponto de vista, é quem achar alternativas agora durante a crise, de se reinventar, né? De fazer coisas diferentes para sair na frente de muitos quando tudo se normalizar, né? Eu vejo uma senhorinha que passava aqui na porta de casa, ela vendia sempre os bolinhos dela, os negócios que ela faz na casa dela, passa e vende. Com o coronavírus, ela não está podendo passar, até porque acho que as pessoas têm receio, né? Dela andando na rua, com o carrinho dela e o produto dela, poder trazer para dentro de casa o vírus. E aí, ela mandou uma mensagem nos celulares, assim, que ela foi cadastrando os clientes dela, quem compravam mais e tal, e colocou assim, caso você não possa comprar de mim nesse momento, eu estou disponibilizando aqui uma boa receita. Quando eu olhei aquilo, eu falei, poxa, é o ganha-pão dela, né, que ela é informal, a venda. Se ela disponibiliza hoje para todo mundo e as pessoas começam a fabricar, ela vai perder esse cliente. Ao invés dela ganhar, ela vai perder. Dois lados nós temos que olhar disso. O lado positivo do processo. Ela está preocupada com as pessoas, ela está passando a receita dela para você poder fazer dentro de casa. Certo? Então, ela está trazendo um conteúdo interessante. De um outro lado, então ela perdeu o cliente. Quantas pessoas não querem fazer? Ou na hora que fizerem também a receita, não vai ficar com o sabor do que ela está entregando? Vamos voltar no personal? Se eu não consigo fazer realmente, ele me mandou, disponibilizou e perdeu esse cliente, ou vai ter que ficar muito mais barato. Mas se eu não conseguir fazer como eu gostaria, no prazo específico, como eu queria fazer um processo, eu vou lembrar dele.
o professor que entrou numa live e realmente deu conselhos que valiam a pena, eu não vou poder mais vender a minha aula EAD, porque é o que o Wilson me falou mais, mais em cima, né? Porque eu já entreguei todo o conteúdo. Pelo contrário, talvez seja a grande porta de abertura para dizer, olha, eu preciso saber mais, eu preciso compreender mais. Então, gente, eu ainda não tenho essa ferramenta. O que Deus quiser, eu vou ter, nós vamos ter juntos, nós vamos vender e vamos ficar ricos, vamos mandar nessa área de marketing do mundo ainda. Pink Cérebro, lembra? Do filme, do desenho animado? Vou dominar o mundo. Será que só eu que sou velho aqui que lembro de Pink Cérebro, Não, gente? professor, eu super lembro. Nossa, Não, adorava eu não ver lembro. eles. Como chamava aquela que ia amassar, acabar, apertar? Eu amava aquela menina. Felícia. Felícia, gente. Eu tenho saudade. Eu tenho que achar em algum lugar para assistir os vídeos da Felícia nesse tempo de coronavírus, entendeu? Tinha uma menina mais afetuosa do que ela. Eu lembro de uma expressão Ela era dela o máximo. que diga assim, eu vou... De jeito nenhum, o amor dela é ímpar. E Isso. era medo dela. Era tipo Lorena. Nem eu. Gente, ela falava que ela ia deixar roxo, inchado e latejante. Eu achava aquilo o máximo. Uma vez que eu escutei lá, ela falou que ela ia pegar lá, sei lá o que era, se era ursinho, não me lembro mais, né? Mas ela ia deixar roxo, inchado e latejante. É maravilhoso essa expressão. Mas fora as brincadeiras nossas. Voltando aqui ao que nos importa nesse momento, né? É um mundo novo. E a gente pode junto construir esse processo, certo? Vamos pensar juntos e vamos trocar experiência. Eu tô no WhatsApp de vocês. Vamos colocar isso aí a partir de amanhã, terminando o nosso conteúdo, a nossa aula. Cardo, eu tenho um negócio assim, 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 assim. O que você acha? Eu vou dar uma sugestão, mas aí a Alzeni vai dar outra, a Fernanda vai fazer outra, o Miqueias vai dar outra. É compartilhar entre nós. Até que você, sei lá, vamos dizer que a Lorena fale alguma coisa pra gente, a Josi, o Wilson, ou outros mais, né? O Wellington, nos dê uma sugestão. Opa, eu tenho esse problema. Quais seriam soluções que poderiam aparecer? Aquela que aparecer como mais viável para essa pessoa, que ela já comece a praticar. Porque usar as mesmas ferramentas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E, gente, nós vamos voltar desse coronavírus dentro de, sei lá, X dias, né? Pelo nosso governador é segunda-feira, sem ser esta agora, a próxima. Ontem, não sei se vocês viram, teve uma carreata, me parece, lá na Praça Cívica, né? Para os comerciantes voltarem já segunda-feira, não deixar para ser a outra segunda. E eu falo para vocês, eles vão voltar, vão abrir as portas, o pânico já está instalado em todos nós não vamos sair na rua para comprar. Eles vão demorar achando que vai voltar o modelo velho e vão fechar literalmente as portas, porque eles vão se endividar pedindo empréstimo para pagar daqui 3, 4, 5 meses. Eu acho lindo os bancos falarem assim, olha, não mande seu pessoal embora, porque eu vou te emprestar o dinheiro para você me pagar com X número de anos. Mas você vai ter que pagar. Certo? E se ele te emprestar um preço muito acessível, ele vai quebrar. Por quê? O modelo mudou. Né? Alguma coisa de diferente nós vamos ter que fazer. O que nós devemos fazer? Diga. No meu caso, por exemplo, é um caso até a se discutir, porque o meu atendimento é atendimento externo, né? É a Carol, professor. Carol. O meu atendimento é externo. E eu tô... Gente, nós estamos abrindo uma aspas aqui, depois eu vou precisar de um tempinho nosso para a gente poder fechar nosso conteúdo da manhã, tá bom? Alguém se importa aqui da gente estar falando coisas diferentes? Porque senão, meu medo é que alguém ficar chateado. Só um minutinho, Carol. Acredito Todo mundo que o que está falando aí, professor, faz parte, né? Faz parte do nosso dia a dia. Nós que somos da área comercial, tem tudo a ver com que todos os colegas estão interagindo e falando com a gente. Ajuda a todos.
Então, beleza. Não, é porque, assim, meu receio é que, às vezes, poxa, aí o Carpo começou a falar junto com o pessoal para outra área e está fora do que a gente está se propondo, né? Mas, volta, Carol, desculpa. É só para a gente poder Concluindo, colocar isso no eu descobri um meio de conseguir atender o pessoal através de Skype e descobri uma carência através do atendimento. Então, às vezes, quem aí ainda que é externo não tentou, pode tentar, que o pessoal é bem acessível. Não é o mesmo alcance, eu não consigo atender a quantidade de pessoas que eu atenderia indo presencialmente, né? Que eu aproveitaria, passaria em vários departamentos, no meu caso são laboratórios, o meu maior cliente é a farmacêutica. Eu consegui aproveitar para não só falar com uma pessoa e falar com muitas no decorrer das visitas. Não é tão fácil o alcance, mas eu percebi uma aceitação muito grande. Nesses 15 dias que eu estou em home office, eu consegui visitas por conferência com diretores, com pessoas que eu não tinha nem acessibilidade antes. Então, é um caminho aí para os externos, como eu, pensar. O Miquéias, né, o Luiz, o José e tal, porque a gente vai ter que partir por esse lado, sim. E quem tiver ideias, eu também estou aceitando, porque não está muito fácil essa adequação. E eu acho que vai ser por um longo caminho, assim, com certeza. A gente vai, cada um de nós, acho que vai fazer uma personalização desse processo. Não vai ser mais um processo padronizado, como pós Segunda Guerra Mundial. A gente começou a padronizar serviços e produtos com o mercado. Essa customização, por exemplo, a Carolina, ela achou o Skype uma forma de poder atender, não tanto mais como ela atendia, mas atender o mercado farmacêutico. E aí, conseguiu chegar a um caminho aí que estava sendo favorável para ela. Com isso, Carol, provavelmente você possa criar um modelo que você possa atender de casa. Seu custo de gastos vai ser só quando gasto de gasolina, de tempo, etc., só quando você tiver que realmente ir até essa pessoa. Essas pessoas que você atendeu agora para o Skype talvez já fiquem insatisfeitas, vão querer que continue nesse processo novo. E aí o seu custo vai ser menor. Se seu custo vai ser menor, a empresa onde você está, você se adequa a um valor talvez menor do que você esteja recebendo hoje. Se você não for só comissionada, por exemplo, certo? Se você não for só uma prestadora de serviço e só recebe pelo aquilo. Sim. E aí, obviamente, você vai conseguir, talvez, logo à frente, ampliar esse modelo. Hoje você atende, sei lá, 5 pessoas por Skype. Mas, logo que você se sentir bem com esse processo, você provavelmente vai atender 6. Logo que você se sentir melhor ainda, você vai atender 7. Logo que você se sentir melhor ainda, 8. E aqueles que não aceitam por Skype, só fechar esse raciocínio, eles vão ver que outras pessoas estão ganhando com isso. Com esse atendimento da Carolina feita por uma tecnologia. Então, aí é um modelo que você criou, que você vai conquistar e vai receber isso constantemente como um ganho. Então, acho que eu tenho que te agradecer, Carolina, por sua exemplificação mata com pau, desculpa a expressão, não olha eu, falando besteira. Certo? Nosso caminho novo a percorrer. Quem mais ia falando e eu pedi um minutinho? Você não acha que as pessoas, depois dessa quarentena, valorizar muito o contato social com as pessoas? Porque, assim, eu acho que de um tempo para cá as redes tirou um pouco isso, né? E agora as pessoas estão, sei lá, vendo que o contato social com as pessoas é importante. Eu mesmo estou revendo, que antes eu não me importava de ir na casa de alguém, agora quando voltar eu já estou, assim, pensando já visitar todo mundo, porque tá horrível. Gisele, eu acho que essas pessoas vão ter momentos que algumas vão precisar do contato, certo? Vamos voltar um pouquinho no que está acontecendo. A China agora está na época que eles mais fazem as visitas aos parques, porque ele tem lá não sei se são ipês, gente, uma árvore lá que cerejeiras. Não, eu não lembro mais. Se tem alguém me ajudar aí, tá? Mesmo, professor, são as flores, né? É a época das flores que abrem todas. Mas vocês se viram que todos estão com a máscara e não estão se encostando tanto. Se isso vira um hábito, certo? Ela vai estar daqui, eu vou estar dali, vendo, tirando foto, encaminhando essa foto.
mas que chato. Então, nós vamos ter menor contato pessoal mesmo com os familiares, mesmo com as pessoas que a gente ama. Pelo contrário, nós vamos fortalecer as relações. Eu nunca mandei mensagens, como eu tenho mandado agora, para pessoas que há muito tempo eu não fazia comunicação com eles. E há pessoas que eu quero ver, sem sombra de dúvida, a partir dessa quarentena, que eu já não via há muito tempo. Lembrava, emitia uma oração para essas pessoas, ficava muito feliz de relembrar dessas pessoas, mas eu não tomava a ação específica. Então, vão haver 2 momentos. Nós vamos comunicar cada vez mais, então, com o todo. E aí, nos nossos negócios, nós vamos comunicar com mais pessoas, porque a quantidade é o que vai fazer a nossa sobrevivência, que a nossa margem vai ser menor. Consequentemente, a nossa margem é menor, eu vou ter que trabalhar para mais pessoas, e eu vou ter que achar um caminho novo para percorrer com cada uma delas. O que a Carolina nos falou agorinha foi, assim, grandioso. E, Carol, eu vou ter que te dar os royalties, porque eu vou para webinários que eu vou ter que fazer, eu vou lembrar de você sempre, certo? Olha, nesse tempo eu descobri um novo modelo, foi através da tecnologia, e assim sucessivamente. Atendo menos hoje. Mas a partir do momento que você se tornar um especialista nesse modelo que você está montando, você não vai atender só mais pessoas, você vai ensinar outras pessoas, que você falou agora, olha, eu tenho tais pessoas aqui que são da área comercial, eu posso explicar para elas, e elas também podem atender as pessoas. Agora, eu volto a uma coisa que o Wilson nos falou, e se eu tiver todo mundo atendendo igual a Carol? Aí banalizou. A Carol, que foi a primeira a fazer, talvez ainda fique por mais tempo um pouco, mas a capacidade minha vai ter que ser de mudança contínua. É as lives, certo? Eu vi que algumas pessoas ganharam volume, peguei, copiei a fórmula, agora banalizou. É insuportável. E por mais que eu tenha uma marca forte, eu não consigo. Eu não estou fazendo live, né? E tenho sido convidado por muitas pessoas para poder dar aula EAD, que é uma coisa nova para mim. Essa nossa aqui está sendo a primeira aula EAD completa, eu dei outras aulas menores, mas assim, completa, de um fim de semana, é a primeira. Da minha casa, do meu escritório, vocês podem ver que tem um quadro da Coca-Cola, que eu amo tanto, a marca, ganhado quando eu fui diretor de merchandising, certo? O pessoal pergunta para mim, ainda você trabalha para a Coca? Eu falei, nossa, tem 15 anos que eu não trabalho mais para eles, mas é uma marca que ela fala muito forte ainda comigo. Apesar de não ser mais um cara que tem que tomar uma Coca-Cola por dia. Podemos voltar, então, ao nosso conteúdo? Sim. Beleza. Então, deixa eu só voltar aqui onde nós estávamos. Ver se... eu quero só saber... Da lista, professor. Já. Só vou fechar isso aqui, nós já vamos fazer nossa lista de presença. Eu acabei fazendo uma besteira aqui para ver a minha tela. Só mais um minutinho, gente, querida. Ô, Cássio, o almoço tá gostoso aí? Ô, Fernanda, foi você que fez? Tá com cara de comprado esse almoço. Tá com cara de comprado mesmo, viu, Cássio? Enquanto a Fernanda assiste, o Cássio tá limpando a casa. O Cássio tá limpando a casa e a Fernanda tá assistindo. Ô, Fernando, o professor falou assim que você não sabe cozinhar, viu? Tá Nossa, mas olha a interpretação maldosa, né? Olha a interpretação maldosa. Telefone sem fio. Tá vendo? E a Alan? Cara de ser comprado, não que já brincadeirinha, professor. Certo? Tô brincando também, só para poder entrar na farra de vocês. Meus queridos, só para poder descontrair um pouco. Vale a pena. Hoje eu recebi um antigo vídeo do meu irmão que mora nos Estados Unidos, né, em São Francisco, do Vivo Gordo. O Jô Soares tinha um programa muito tempo atrás, nem tinham nascido ainda, que ele fazia umas graças já com antigos comediantes. E aí eu ri demais, porque é um cara que fala todo mundo não presta, né? Então o cara tava falando assim, eu vou fazer uma cirurgia. Com que médico? Nossa, ele já matou tantos. Não, mas o importante é o anestesista. E aí eu comecei a rir, assim, de chorar, descer a lágrima. E era aquela questão da gente poder ver de formas diferentes. Mas vamos fechar. Faltam só 3 slides para a gente poder ir para o nosso almoço.
certo? O novo professor, ele tem que estar atualizado com a modernidade. É impossível ele não entender de tecnologia, certo? De bate-papos, de mensagens, de blogs, de enciclopédias como os wikis, né? De compartilhar fotos, compartilhar documentos, certo? Ele tem que usar isso como um formato de aprendizado. Estímulo, indivíduo, resposta. Tem que entender que ele não sabe de todas as respostas, porque ele é especialista em uma área. E tem um monte de gente ali que pode complementar isso aí. Então, vocês me ajudam num monte de coisa que eu não sei. E vocês sejam muito mais especialistas. É parceiro do aluno. Então, lembra do que o Piaget falou em 1600, sei lá, há muito tempo atrás? Se não houver sinergia professor-aluno, nós não vamos chegar à afetividade, que é a forma com que o nosso cérebro e a nossa memória soft guarda esse processo. E ele vai ter que ter um pouquinho de tudo aquilo que eu falei para vocês. Autoridade, sem ser autoritário. Tem que ter um pouquinho bonzinho, sem ser benevolente demais. Ele vai ter que ter um pouquinho do mais flexível e abrir espaços para as coisas acontecerem. Porque só assim a gente vai pegar esses códigos, esses signos, gerar um objetivo de comunicação correto, que é o significado, e gerar significante nas pessoas, ou seja, entendimento. Para isso, gente, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor, segundo o Walt Disney. Por que eu gosto de colocar isso para vocês? Nessa possibilidade do Walt Disney, há uma infinita possibilidades na tecnologia para a gente poder fazer o ensino, certo? A gente vai ter que compreender e entender aquilo que a gente acha que seja o melhor caminho a percorrer. Ontem o Rafael, né? Hoje ele é o incubado da gente lá e está entre os melhores do Centelha. Ele está entre os 50 melhores, não, já 28, né? Não, os 28 são os que vão ganhar os 60 mil. Ele está entre 50. Os 50. Ele me falou, vamos fazer hangout. Eu na hora aceitei, né? Não tinha usado o hangout ainda, aí não deu para eu poder entrar, porque eles diminuíam a quantidade de compartilhado, nós já voltamos para cá, para o Zoom. E olha que legal, oportunidades apareceram. Alguém te dando a mão para que aquilo aconteça. Diferentemente de outras pessoas que falaram, não está dando certo o Zoom, muito obrigado. Então, deixa para um próximo, vamos fazer outro dia. Olha que lindo, essas mãos unidas agora, para tudo isso que a gente comentou. Esse novo modelo que acontece à nossa frente a partir daí de 5, 10, 15 e no máximo 30 dias. É a hora da gente se unir. Vocês têm mais um, que é o TCC. Contem comigo para ser orientador de vocês, certo? Mas aí eu aproveito, eu estou numa matéria que é docência, né? Vamos fazer um livro, um e-book das áreas que vocês são bons, para a gente poder fazer esses artigos darem a vocês conteúdo e visibilidade ao mercado. Vamos propor ao meu colega Kelson para a gente abrir o primeiro livro de tendências novas de mercado, para já sair vocês da universidade, não só com diploma, mas com caminhos melhores a percorrer comercialmente nesse mundo moderno. Então, eu volto à expressão, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Tem muita gente operacional nesse mundo, você pode ver pela quantidade de gente nas mídias digitais e nas mídias de massa, falando, olha, está ocorrendo isso está acontecendo assim. Eu quero saber o que nós podemos propor, de bom ou de ruim, que vai quebrar a nossa cara ou que vai fazer a gente vencer, mas que a gente propunha, certo? E aí, gente, nós vamos ter que usar que a universidade tem suas regras, tem um projeto pedagógico chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que norteia quem é essa instituição, como é que ela vai trabalhar, para onde ela vai, e aí ela pega para cada curso, faz um PPC, certo? Que é o projeto de curso. Para ela poder fazer esse projeto pedagógico do curso, ela vai desmembrar para a gente um plano de aula, e esse plano de aula vai nos ensinar como fazer em sala de aula online ou
digital, né? Ou online ou offline, para dirigir o caminho desse processo de plano de ensino. Nisto, a gente precisa se organizar. E essa organização vem para uma ferramenta que vocês são professores mais do que eu. 5W, 2Hs. O que deve ser feito, para quem, com quanto, com como, com quando e onde. E assim, a gente gerenciar os nossos objetivos, nosso público-alvo, nossos conteúdos, nossos procedimentos, nossos recursos e a forma de avaliação, para a gente melhorar a ementa da aula, o objetivo melhor, a forma específica de a gente atuar, os melhores conteúdos, a melhor forma, que é a metodologia, de a gente chegar onde a gente quer, certo? E ter uma avaliação, tanto indo quanto voltando. Tanto nossa, com os alunos que façam ter maior proveito desse conhecimento, mas também de vocês, para com a gente, que a gente também possa se qualificar enquanto professor e entender aquilo como uma crítica construtiva de um melhor crescimento. Tá? Então, o que é avaliação? É entender, né, a explicação, é a apreciação, certo? E a partir delas, fazer de forma formativa, ou cumulativa, ou de forma diagnóstica, de forma somativa, ou mesmo de autoavaliação. A gente poder entender melhor esses caminhos a percorrer. Então, eu vou deixar para a tarde, começar daqui, ó, certo? De falar sobre esses elementos da didática de aula, que são, para a universidade, criar PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, PPC, que é o Projeto Pedagógico do Curso. Nós, professores, temos que fazer um plano de aula e, para poder direcionar tudo que vai acontecer no plano de aula, tem que fazer um plano de ensino. Bem parecido com o plano de aula, eu pego o plano de ensino e determino características melhores, para a gente poder fazer com que as coisas aconteçam de melhor forma. Aonde? No nosso dia a dia, na nossa matéria, na nossa forma de ensinar, para a gente poder ter uma condizência de verificação, avaliando a nós e a eles, aos nossos alunos, de forma tranquila. Gente, passamos e muito do nosso horário, um ótimo almoço. E eu queria fazer duas coisas rápidas. Eu queria que vocês, ao invés de eu chamá-los, eu gostaria que vocês me falassem os seus nomes. Porque aí eu já vou fazer direitinho aqui. Eu prometo que à tarde vai estar a nossa listagem bem feita. Podem ir falando? José Antônio. José Antônio. Alzenir Fernandes. Alzenir. Douglas Oi? Correia Pádua. Douglas Correia. Não é melhor escrever no... Luiz Carlos Nogueira. Alan Soares. Luiz Carlos. Pode escrever lá para mim também, quem não quiser. Mas é só para a gente poder... Alan Soares, professor. Alan, já coloquei. Obrigado, Alan. Lorena Neto. José Neto. Depois José Neto, alguém falou junto. Lorena Patrícia. Lorena Patrícia. Miqueias Amorim. Professor. Por vez. Colocou Miqueias? Desculpa, o Miqueias falou, mas alguém falou junto. Wilson Carneiro. Wilson, beleza. Ana Maria e Wellington. Ana Maria e Wellington, beleza. Denise do Amaral. Denise do Amaral. Quem mais? Bárbara. Alessandra Brown. Bárbara o quê? Bárbara Vieira. Tá, depois da Bárbara alguém falou junto. Alessandra Brown. Alessandra Brown. Mano Brown. Lorena Águida. Lorena Águida. Fábio Dias. Hã? Fábio Dias. Fábio Dias, ok. E mais, amores? Gisele Maria. A Gisele. Carolina Correia. A Carol, Carolina Correia. Rafael Pacheco. Rafa.
Certo. Quem mais? Ricardo Vitói. Ricardo Vitói. Esse Vitóizinho é demais, hein? Quem mais, meus queridos? A Mariana Mariana o quê? Neves. Neves. Tá. Ellen Cristina falou, o áudio dela tá baixo. Ellen Cristina. Quem esse cara de lua? Tá. Quem mais? Josicléia Teixeira. Josicléia Cássio, mas a Teixeira. Fernanda precisa falar o nome deles. Lorena Águida também. A Lorena já falou. Tem duas Lorenas. Pois A é, mas Lorena quem Águida falou foi a falou. Lorena Águida. Hã? Professor, Oi. tem as meninas que parece que tá sem áudio. Aí eles colocaram na conversinha aqui, tá? E depois Não, no você chat. pega lá ou você quer que leia? Eu pego, meu anjo. Eu pego agora, tá? Tá bom, obrigada. Meus queridos, então, se todo mundo já me falou, muito obrigado. Voltamos 14 ou 14h30? 14h30. Tá bom. Então, retornamos às 14h30, tá bom? À tarde vai ser só uma aula ou duas? São duas. Hoje são duas, já fizemos de manhã. À tarde, 2 de 50 minutos. E amanhã são vocês fazendo a atividade para mim. Tá ok? Beleza. Obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor. Deus e até daqui a pouquinho. Bom almoço. Vamos comer pouco aí, gente, porque depois do almoço vai dar sono. Obrigada, bom almoço para todos. Obrigado, bom almoço. Tchau. Tchau.